temperos têm um papel muito especial na nossa comida, porque ele deixa a comida muito mais gostosa, muito mais saborosa. E além disso, os temperos têm o poder de realçar o sabor da comida, que é um poder do sal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem grosso. Um arroz sem tempero. Vamos dizer que o sabor dele a gente sente isso aqui. Mas aí quando a gente colocou um sal ou temperou direitinho, o sabor, bum, deu uma explosão. Então você sente muito mais o sabor da comida. Por isso que a gente gosta muito de colocar um salzinho, além de sentir aquele salgadinho na boca, né? E essa história dos temperos realçarem a comida, além de darem um sabor especial a ela, é muito interessante para todos nós brasileiros, porque o consumo de sal pelos brasileiros e brasileiras está muito acima do recomendado. Isso é interessante também para quem tem certas doenças e precisa diminuir a quantidade de sal. Aí nós temos os temperos frescos e os secos. Um exemplo bom é o orégano, que o que a gente usa normalmente é aquele pequenininho, né? Ele é seco, mas ele originalmente veio de um orégano fresco, vamos dizer assim. E o orégano fresco, para quem nunca viu, é como se fosse um manjericão, só que com as folhinhas bem menores. Um salsão normalmente é um tempero fresco, hortelã também, um manjericão pode ser fresco, pode ser desidratado, que é o seco. Então tem várias formas de tempero e tudo isso que eu tô falando aqui são para essas várias formas. Mas Andréia, eu fiquei sabendo que tem um tempero que fica melhor com peixe, tem outro que fica melhor com sopa, tem outro que fica melhor com arroz, e aí, você não vai contar pra gente não? Eu vou falar sim, só que não nesse vídeo. Porque tem tanto tempero, mas tanto tempero, que se eu ficar aqui falando tempero tal combina com isso, 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 vocês não vão aguentar, o vídeo vai ficar insuportável e nem eu vou aguentar falar. Então, o que eu fiz? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vai direcionar vocês para um PDF falando de todos os temperos. Pode printar, pode baixar, pode fazer o que você quiser, que aí fica muito mais prático. E eu vou colocar isso também num link lá na bio do meu Instagram. Quem me segue dá uma olhadinha também, que eu fiz isso justamente para deixar muito mais prático para todo mundo. E aí, quando você quiser, dá uma olhadinha, né? Guardando o celular em algum lugar, dá uma olhadinha e cozinha. E sobre os lugares que você pode comprar tempero, normalmente tem nos mercados municipais. Aqui em Uberaba, no Mercadão, tem várias bancas que tem vários temperos, até desses misturados. Tem também em lojas a granel e no supermercado. Mas no supermercado, normalmente é um saquinho com pouco tempero e que custa muito mais caro do que comprar no granel ou no Mercadão. E os temperos frescos você encontra nos hortifrutis, sacolões e até nos supermercados, na parte que vende as frutas e hortaliças. Daí esses temperos frescos você precisa higienizar, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre como você faz isso. E aí depois é só utilizar. Uma dica para os temperos frescos, como guardar. Porque se a gente higieniza, seca, corta e deixa na geladeira, ele pode durar até uma semana, se estiver bem guardadinho, bem seco. Mas tem um jeito de fazer ele durar alguns meses, que é congelando. Você coloca num potinho, põe no freezer e deixa de lá, e você usa quando você quiser. Aí, quando você for tirar o pote do freezer, é importante passar água nele para depois abrir a tampa, porque senão corre o risco de você rachar o pote. E tem potes, aqueles... Sabe que a gente compra de 20 unidades, que eles se dizem descartáveis, mas na verdade, se você cuidar bem, duram uma vida? Então, esses aí são muito bons para pôr no freezer, porque aí você diminui a chance de rachar um pote bom seu. E se ele cair no chão também, provavelmente ele vai quebrar. Nossa, eu já quebrei vários assim. Aí depois na hora de tirar, tá, você foi, passou a água, abriu. Se viu que o tempero tá muito duro, tem duas opções. Deixa ali uns 5 minutinhos fora do freezer, fora da geladeira, antes de você usar, que aí vai ficar mais fácil de pegar. Ou se não, pega uma faca. Minhas amigas sempre riem quando eu falo disso, mas vou falar. Vou imitar. Aqui é a faca, aqui é o potinho com tempero. Aí tá difícil de tirar? Pega a faca e dá umas batidinhas. Tá, não precisa fazer barulho, né? Mas dá umas batidinhas e depois tira o tempero, que aí vai ficar muito mais fácil. Inclusive dá pra fazer isso com cebola, porque cebola é um negócio chato, né? Você vai lá todo dia cortar cebola, então você pode cortar a cebola, pode colocar ela no processador, que é uma coisa muito prática, inclusive, pra picar ela. Eu vou pôr um vídeo aqui. E aí você congela e você sempre vai ter um tempero na mão quando você quiser cozinhar, sem ter o trabalho de descascar a cebola, cortar, chorar.
ter que pegar o tempero e tudo mais, né? Então já vai estar ali prático, você não precisa fazer nada, só pegar e colocar na comida. Os secos não precisa fazer nada, só abrir o saquinho, colocar na comida e tá ótimo. E aí uma forma boa de armazenar é evitar que pegue sol, né? E evitar que pegue muito calor. Então deixar do lado do fogão não é uma boa ideia. Aliás, o sal é uma coisa interessante para falar também. Bom, é assim, o sal, esse de cozinha mesmo que a gente compra num pacotinho no supermercado, esses baratinhos mesmo, eles têm iodo adicionado. O iodo é um mineral muito, muito, muito importante para o nosso corpo. E ele é adicionado no sal para evitar que dê uma doença na gente chamada bócio e para evitar também nas mulheres grávidas que dê problemas no feto. E aí, para o sal não perder esse iodo ou o iodo não perder sua qualidade, tem algumas formas certas de armazenar ele e isso não é muito bem falado por aí. Inclusive, eu peguei algumas informações aqui de um site da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde para passar as informações certinhas sem esquecer de nada. Ó, primeira coisa, respeitar a validade do sal, porque quando ele passa da validade, a qualidade do iodo vai cair. Então, quando você for comprar, tenta comprar um sal com prazo de validade maior, porque aquele sal dura muito tempo, né? Para armazenar ele, tenta colocar num lugar fresco e longe do calor. Então, por exemplo, deixar ele do lado do fogão, que é um lugar que está sempre quente, não é legal. E aí, quando você comprar, a gente tem costume, algumas pessoas, de passar ele para um potinho, né? O sal. Então, procura colocar o saco do sal dentro do pote. Tipo, fecha o pacotinho do sal com um araminho, uma piranha, alguma coisa e deixa dentro do potinho que você prefere, porque assim vai evitar que o iodo perca sua qualidade também. É importante também não colocar o sal dentro da geladeira e deixar ele longe da umidade. Então, aquela história de deixar uma colher dentro do sal já não é legal, porque isso pode acabar passando umidade para o sal e, consequentemente, a qualidade do iodo também cai. Então, assim, são várias coisinhas que, se a gente mudar no nosso dia a dia, vai ser importante para o nosso corpo e também são coisas que a gente consegue mudar fácil, não vai fazer grande diferença no nosso dia a dia. Bom, essa história de não tirar o sal de dentro do saco, tem um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre suco e néctar, tá no IGTV. Lá eu explico um pouquinho sobre embalagem e é a mesma coisa. Quando a indústria precisa conservar um alimento, a indústria pensa em tudo, até na embalagem. Então aquela embalagem não tá ali à toa, não é só para transportar o sal. Aquela embalagem daquele jeito, naquele plástico, naquela espessura, foi pensada justamente para conseguir manter a qualidade daquele sal e do mineral adicionado, do iodo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar aqui na descrição ou no link da bio no Instagram o PDF que eu fiz sobre os temperos para vocês. Printem, baixem e aproveitem. Usem muito, bastante. Depois me contem o que vocês acharam, quais combinações vocês fizeram. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas saibam das facilidades e das gostosuras que os temperos podem proporcionar pra gente. Curtam o vídeo e é isso, até mais!